Capítulo 3. Das penas acessórias. Art. 691. O juiz dará à autoridade administrativa competente conhecimento da sentença transitada em julgado, que impuser ou de que resultar a perda da função pública ou a incapacidade temporária para investidura em função pública ou para exercício de profissão ou atividade. Art. 692. No caso de incapacidade temporária ou permanente para o exercício do pátrio poder, da tutela ou da curatela, o juiz providenciará para que sejam acautelados, no juízo competente, a pessoa e os bens do menor ou do interdito. Art. 693. A incapacidade permanente ou temporária para o exercício da autoridade marital ou do pátrio poder será averbada no registro civil. Art. 694. As penas acessórias consistentes em interdições de direitos serão comunicadas ao Instituto de Identificação e Estatística ou estabelecimento congênere, figurarão na folha de antecedentes do condenado e serão mencionadas no rol de culpados. Art. 695. Iniciada a execução das interdições temporárias, art. 72, A e B, do Código Penal, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do condenado, fixará o seu termo final, completando as providências determinadas nos artigos anteriores. Título 3. Dos incidentes da execução. Capítulo I. Da suspensão condicional da pena. Art. 696. O juiz poderá suspender, por tempo não inferior a 2, nem superior a 6 anos, a execução das penas de reclusão e de detenção que não excedam a 2 anos, ou, por tempo não inferior a 1, nem superior a 3 anos, a execução da pena de prisão simples, desde que o sentenciado, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. E, não haja sofrido, no país ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no parágrafo único do art. 46 do Código Penal, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Segunda, os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Parágrafo único. Processado o beneficiário por outro crime ou contravenção, considerar-se-á prorrogado o prazo da suspensão da pena até o julgamento definitivo. Art. 697. O juiz ou tribunal, na decisão que aplicar pena privativa da liberdade não superior a 2 anos, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda quer a denegue. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 698. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo previsto, começando este a correr da audiência em que se der conhecimento da sentença ao beneficiário e lhe for entregue documento similar ao descrito no art. 724. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Primeiro, as condições serão adequadas ao delito e à personalidade do condenado.
incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Segundo, poderão ser impostas, além das estabelecidas no art. 767, como normas de conduta e obrigações, as seguintes condições, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. E, frequentar curso de habilitação profissional ou de instrução escolar, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Segunda, prestar serviços em favor da comunidade, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Terceira, atender aos encargos de família, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Quarta, submeter-se a tratamento de desintoxicação, incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Terceiro, o juiz poderá fixar, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem. Incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Quarto, a fiscalização do cumprimento das condições deverá ser regulada, nos Estados, territórios e Distrito Federal, por normas supletivas e atribuída a Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho de Comunidade ou entidades similares, inspecionadas pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução na comarca suprir, por ato, a falta das normas supletivas. Incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Quinto, o beneficiário deverá comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicando, também, a sua ocupação, os salários ou proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais que enfrenta. Incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Sexto, a entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, art. 730 e 731, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Sétimo, se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais deverá apresentar-se imediatamente. Incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 699. No caso de condenação pelo tribunal do júri, a suspensão condicional da pena competirá ao seu presidente. Art. 700. A suspensão não compreende a multa, as penas acessórias, os efeitos da condenação nem as custas. Art. 701. O juiz, ao conceder a suspensão, fixará,
tendo em conta as condições econômicas ou profissionais do réu, o prazo para o pagamento, integral ou em prestações, das custas do processo e taxa penitenciária. Art. 702. Em caso de coautoria, a suspensão poderá ser concedida a uns e negada a outros réus. Art. 703. O juiz que conceder a suspensão lerá ao réu, em audiência, a sentença respectiva, e o advertirá das consequências de nova infração penal e da transgressão das obrigações impostas. Art. 704. Quando for concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser presidida por qualquer membro do tribunal ou câmara, pelo juiz do processo ou por outro designado pelo presidente do tribunal ou câmara. Art. 705. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer à audiência a que se refere o art. 703, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo prova de justo impedimento, caso em que será marcada nova audiência. Art. 706. A suspensão também ficará sem efeito se, em virtude de recurso, for aumentada a pena de modo que exclua a concessão do benefício. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 707. A suspensão será revogada se o beneficiário, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. E, é condenado, por sentença irrecorrível, à pena privativa da liberdade, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Segunda, frustra, embora solvente, o pagamento da multa, ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a suspensão, se o beneficiário deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória, ou é irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade. Se não a revogar, deverá advertir o beneficiário, ou exacerbar as condições ou, ainda, prorrogar o período da suspensão até o máximo, se esse limite não foi o fixado. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 708. Expirado o prazo de suspensão ou a prorrogação, sem que tenha ocorrido motivo de revogação, a pena privativa de liberdade será declarada extinta. Parágrafo único. O juiz, quando julgar necessário, requisitará, antes do julgamento, nova folha de antecedentes do beneficiário. Art. 709. A condenação será inscrita, com a nota de suspensão, em livros especiais do Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, averbando-se, mediante comunicação do juiz ou do tribunal, a revogação da suspensão ou a extinção da pena. Em caso de revogação, será feita a averbação definitiva no Registro Geral. Primeiro, nos lugares onde não houver Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, o registro e a averbação serão feitos em livro próprio no juízo ou no tribunal.
Segundo, o registro será secreto, salvo para efeito de informações requisitadas por autoridade judiciária, no caso de novo processo. Terceiro, não se aplicará o disposto no segundo, quando houver sido imposta ou resultar de condenação pena acessória consistente em interdição de direitos. Capítulo 2. Do livramento condicional. Art. 710. O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado a pena privativa da liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que se verifiquem as condições seguintes. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. E cumprimento de mais da metade da pena, ou mais de 3/4, se reincidente o sentenciado. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Segunda, ausência ou cessação de periculosidade. Terceira, bom comportamento durante a vida carcerária. Quarta, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. V. Reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 711. As penas que correspondem a infrações diversas podem somar-se, para efeito do livramento. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 712. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado, de seu cônjuge ou de parente em linha reta, ou por proposta do diretor do estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 6.109, de 16 de dezembro de 1943. Parágrafo único. No caso do artigo anterior, a concessão do livramento competirá ao juiz da execução da pena que o condenado estiver cumprindo. Art. 713. As condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade da concessão do livramento serão verificadas pelo Conselho Penitenciário, a cujo parecer não ficará, entretanto, adstrito o juiz. Art. 714. O diretor do estabelecimento penal remeterá ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sobre o caráter do sentenciado, revelado pelos seus antecedentes e conduta na prisão. Segunda, o procedimento do liberando na prisão, sua aplicação ao trabalho e seu trato com os companheiros e funcionários do estabelecimento. Terceira, suas relações, quer com a família, quer com estranhos. Quarta, seu grau de instrução e aptidão profissional, com a indicação dos serviços em que haja sido empregado e da especialização anterior ou adquirida na prisão. V. Sua situação financeira, e seus propósitos quanto ao seu futuro meio de vida, juntando o diretor, quando dada por pessoa idônea, promessa escrita de colocação do liberando, com indicação do serviço e do salário. Parágrafo único. O relatório será, dentro do prazo de 15 dias, remetido ao Conselho, com o prontuário do sentenciado, e, na falta, o Conselho opinará livremente, comunicando à autoridade competente a omissão do diretor da prisão. Art. 715.
Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o livramento não poderá ser concedido sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a cessação da periculosidade. Parágrafo único. Consistindo a medida de segurança em internação em casa de custódia e tratamento, proceder-se-á a exame mental do sentenciado. Art. 716. A petição ou a proposta de livramento será remetida ao juiz ou ao tribunal por ofício do presidente do Conselho Penitenciário, com a cópia do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão. Primeiro, para emitir parecer, o Conselho poderá determinar diligências e requisitar os autos do processo. Segundo, o juiz ou o tribunal mandará juntar a petição ou a proposta, com o ofício ou documento que a acompanhar, aos autos do processo, e proferirá sua decisão, previamente ouvido o Ministério Público. Art. 717. Na ausência da condição prevista no art. 710, o requerimento será liminarmente indeferido. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 718. Deferido o pedido, o juiz, ao especificar as condições a que ficará subordinado o livramento, atenderá ao disposto no art. 698, primeiro, segundo e quinto. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Primeiro, se for permitido ao liberado residir fora da jurisdição do juiz da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento à autoridade judiciária do lugar para onde ele se houver transferido, e à entidade de observação cautelar e proteção. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Segundo, o liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente à autoridade judiciária e à entidade de observação cautelar e proteção. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 719. O livramento ficará também subordinado à obrigação de pagamento das custas do processo e da taxa penitenciária, salvo caso de insolvência comprovada. Parágrafo único. O juiz poderá fixar o prazo para o pagamento integral ou em prestações, tendo em consideração as condições econômicas ou profissionais do liberado. Art. 720. A forma de pagamento da multa, ainda não paga pelo liberando, será determinada de acordo com o disposto no art. 688. Art. 721. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juiz da primeira instância, a fim de que determine as condições que devam ser impostas ao liberando. Art. 722. Concedido o livramento, será expedida carta de guia, com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma ao diretor do estabelecimento penal e outra ao presidente do Conselho Penitenciário. Art. 723. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente, em dia marcado pela autoridade que deva presidi-la, observando-se o seguinte: a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais presos, salvo motivo relevante, pelo presidente do Conselho Penitenciário, ou pelo seu representante junto ao estabelecimento penal, ou, na falta, pela autoridade judiciária local.
Segunda, o diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. Terceira, o preso declarará se aceita as condições. Primeiro de tudo, em livro próprio, se lavrará termo, subscrito por quem presidir a cerimônia, e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Segundo desse termo, se remeterá cópia ao juiz do processo. Art. 724. Ao sair da prisão o liberado, ser-lhe-á entregue, além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigido. Essa caderneta conterá e a reprodução da ficha de identidade, ou o retrato do liberado, sua qualificação e sinais característicos. Segunda, o texto impresso dos artigos do presente capítulo. Terceira, as condições impostas ao liberado. Quarta, a pena acessória a que esteja sujeito. Incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Primeiro, na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento e a pena acessória, podendo substituir-se a ficha de identidade ou o retrato do liberado pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Segundo, na caderneta e no salvo-conduto deve haver espaço para consignar o cumprimento das condições referidas no art. 718. Incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 725. A observação cautelar e proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho de Comunidade ou entidades similares, terá a finalidade de redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. E fazer observar o cumprimento da pena acessória, bem como das condições especificadas na sentença concessiva do benefício, redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Segunda, proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Parágrafo único. As entidades encarregadas de observação cautelar e proteção do liberado apresentarão relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos arts. 730 e 731. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 726. Revogar-se-á o livramento condicional, se o liberado vier, por crime ou contravenção, a ser condenado por sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade. Art. 727. O juiz pode, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou for irrecorrivelmente condenado, por crime, a pena que não seja privativa da liberdade.
Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Parágrafo único. Se o juiz não revogar o livramento, deverá advertir o liberado ou exacerbar as condições incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 728. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á no tempo da pena o período em que esteve solto ou liberado, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas. Art. 729. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto ou liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Art. 730. A revogação do livramento será decretada mediante representação do Conselho Penitenciário, ou a requerimento do Ministério Público, ou de ofício, pelo juiz, que, antes, ouvirá o liberado, podendo ordenar diligências e permitir a produção de prova, no prazo de 5 dias. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 731. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, poderá modificar as condições ou normas de conduta especificadas na sentença, devendo a respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades ou por um dos funcionários indicados no inciso I do art. 723, observado o disposto nos incisos 2º e 3º, e 1º e 2º do mesmo artigo. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 732. Praticada pelo liberado nova infração, o juiz ou o tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação ficará, entretanto, dependendo da decisão final no novo processo. Art. 733. O juiz, de ofício, ou a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação, ou na hipótese do artigo anterior, for o liberado absolvido por sentença irrecorrível. Título 4. Da graça, do indulto, da anistia e da reabilitação. Capítulo I. Da graça, do indulto e da anistia. Art. 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário, ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República, a faculdade de concedê-la espontaneamente. Art. 735. A petição de graça, acompanhada dos documentos com que o impetrante a instruir, será remetida ao Ministro da Justiça por intermédio do Conselho Penitenciário. Art. 736. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo, e depois de ouvir o diretor do estabelecimento penal a que estiver recolhido o condenado, fará, em relatório, a narração do fato criminoso, examinará as provas, mencionará qualquer formalidade ou circunstância omitida na petição e exporá os antecedentes do condenado e seu procedimento depois de preso, opinando sobre o mérito do pedido.
Vide Lei nº 7.417, de 1985. Art. 737. Processada no Ministério da Justiça, com os documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição subirá a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Art. 738. Concedida a graça e junta aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou penas, ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de redução ou comutação de pena. Art. 739. O condenado poderá recusar a comutação da pena. Art. 740. Os autos da petição de graça serão arquivados no Ministério da Justiça. Art. 741. Se o réu for beneficiado por indulto, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, providenciará de acordo com o disposto no art. 738. Art. 742. Concedida a anistia após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, declarará extinta a pena. Capítulo 2. Da reabilitação. Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de 4 ou 8 anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo. Art. 744. O requerimento será instruído com certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior. Segunda, atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento. Terceira, atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado. Quarta, quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração. Prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo. Art. 745. O juiz poderá ordenar as diligências necessárias para a apreciação do pedido, cercando-as do sigilo possível e, antes da decisão final, ouvirá o Ministério Público. Art. 746. Da decisão que conceder a reabilitação haverá recurso de ofício. Art. 747. A reabilitação, depois de sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição Congênere. Art. 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Art. 749. Indeferida a reabilitação, o condenado não poderá renovar o pedido senão após o decurso de 2 anos, salvo se o indeferimento tiver resultado de falta ou insuficiência de documentos. Art. 750. A revogação de reabilitação,
Código Penal, art. 120, será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público.